irmãos, eu quero aproveitar para fazer as apresentações. Está conosco a nossa irmã, que nós já estamos considerando que, para a glória de Deus, se Deus firmar, já está nossa aqui, já é nossa. Cidade de Deus 2. Eu não esqueci seu nome, Vanusa. O Luiz Otávio já esteve conosco hoje de manhã. Acertei seu nome? Foi bênção pura EBD. Quero crer que daqui para próximo domingo em diante, as classes já podem estar, Deus abençoando. Estamos querendo ver. Depois eu ainda vou conversar com o segundo pastor da igreja, Diácono Adriel, para a gente poder ver uma possibilidade daqui para quinta-feira, se der tudo certo, para a gente fazer um culto administrativo aqui, para já começar a ver os departamentos. Se bem que aqui está poucos, mas Jesus vai multiplicar esse pouco aí, para que na próximo domingo as coisas já começam a ter as datas certas, de ter os cultos, que dia que vai ser, que dia que não vai ser. Jesus vai abençoar, Jesus vai dar graça, então vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas hoje pela manhã na EBD, o Luiz Otávio esteve aqui, e agora à noite estou feliz, até perguntei sobre a senhora, ele disse: está tudo bem, graças a Deus. Como a congregação Cidade de Deus 2 quer receber, logicamente, a nossa irmã Vanusa e o Luiz Otávio, que já estamos profetizando que já é nosso, em nome de Jesus. Como vamos receber? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eita glória, que bênção. Dando tudo certinho aí, semana depois, né? Mas Deus está mostrando, estamos orando. Jesus é bom. Então eu quero pedir ao segundo pastor da igreja para poder fazer uma oração por mim. Eu tenho aqui alguns minutinhos, prometo para os irmãos, não vou tomar tempo não, porque a mensagem já foi entregue. Deus já usou, a mensagem já foi entregue. Vamos colocar em pé, orando. Soberano Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer por tudo, Senhor, meu Pai, está proporcionando para cada um nesta noite, Pai. Meu Deus, pelas oportunidades, ó Pai, que o Senhor está nos dando, Pai, de servir a Ti. Pai amado, eu quero te apresentar, Senhor, o pastor Fabiano, ó Pai, que vai ministrar a Tua santa palavra, Senhor. O Senhor já tem colocado, Senhor, a palavra, meu Deus, no coração do Teu servo para a amada igreja. Meu Deus, que viemos receber o renovo da parte do Senhor, por intermédio da Tua santa palavra, Senhor. Usa o Teu servo como nunca o Senhor tem usado, ó Pai, de maneira especial, Senhor, para a Tua amada igreja, Pai. E que cada um saia daqui, meu Pai, regozijado, Senhor, alimentado pela Tua palavra, fortalecido, Senhor, meu Pai amado, para cada dia, Senhor, é o que te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez tomar o vosso assento. Como eu disse os irmãos, vai ser rápido. Eu gostaria que a igreja abrisse 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 11 até o 15. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 11 até o 15. Deus me tocou novamente para falar desse assunto, e o que for da vontade de Deus será uma bênção. 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 11 até o 15. Davi chamou os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são chefes das famílias dos levitas, santifiquem a si mesmo e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela.
Pois visto que vocês não carregaram da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Irrompeu aqui é macuum. Porque não buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Segundo Moisés havia ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Meus amados, como eu disse aos irmãos, a leitura que fizemos, voltamos novamente à situação da arca. Não vou repetir nada do início das origens desta arca. Apenas o detalhe que esta arca precisava ser trazida de onde ela estava até a cidade que Davi construiu para esta arca. Davi construiu uma cidade, irmão Agusa, conhecida como Cidade de Davi. Esta cidade de Davi morava o rei Davi, que tinha o seu palácio, que era feito de cedro, que era a melhor madeira que Davi tinha escolhido. E agora Davi tinha que trazer esta arca, porque esta arca foi uma ordem de Deus a Moisés para que fizesse essa arca. Tinha medida de altura, tinha medida de comprimento, tinha medida de largura. Sobre esta arca estava mais ou menos 2 querubins, que eram logicamente asas abertas, feitas de ouro puro. Essa arca era toda coberta de ouro. Essa arca tinha ouro, logicamente era coberta essa arca. E a Bíblia deixa claro que lá estava o quê? A arca de Deus. E Deus havia dado uma ordem, que essa arca não podia ser levada por animal. Essa arca não podia ser levada em charrete. Esta arca não podia ser levada em carroça. Esta arca não podia ser levada em cavalo. Esta arca não podia ser levada sobre camelo. Esta arca não podia ser levada sobre até mesmo um jumento. Esta arca tinha que ser levada nas costas. Como que era? Era mais ou menos um caixote parecido com essa tribuna, com esse púlpito aqui de madeira. De um lado tinha logicamente uma madeira aqui do lado. Aqui do lado também tinha uns cabos, um cabo aqui de ponta a ponta, do outro lado também, de sorte que alguém tinha que pegar numa ponta aqui dessa arca. Presta atenção, meus irmãos, alguém tinha que pegar numa ponta dessa arca. Do lado de cá, alguém também tinha que pegar numa ponta dessa arca. Do lado de cá, uma outra pessoa tinha que pegar na ponta dessa arca. Do outro lado aqui, alguém tinha que pegar na ponta dessa arca. Eram 4 pessoas. Um pegava aqui, o outro pegava aqui, o outro pegava aqui e o outro pegava aqui. 4 homens, cada um pegava a arca e tinha que levar. Se fosse 10 quilômetros com a arca nas costas, tinha que levar a arca 10 quilômetros nas costas. Se fosse como naquele posto da Mata, 60 quilômetros, tinha que levar nas costas. Porque a ordem de Deus a arca tem que ser levada nas costas. Oh Deus, mas está pesado, mas tem que levar nas costas. Oh Deus, está difícil, mas tem que levar nas costas. Oh Deus, é longe, mas tem que levar nas costas. Oh Deus, está chovendo, Senhor, eu vou molhar, mas tem que levar a arca molhando. Ah, mas está sol quente, mas vai ter nuvem, tem que levar a arca. Oh Senhor, oh meu Deus, facilita. A ordem de Deus era que não poderia ter facilidade. Glória a Deus. 4 homens. Oh Deus, não pode ser 5 homens, não é 4.
E surge uma pergunta, meu Deus: para que o Senhor deixou animal na terra? Para que o Senhor Deus deixou charrete? Para que o Senhor deixou carroça? Não é para levar peso, não. Mas a arca não podia ser levada em cima de animal, em cima de carroça. Só que quando a arca foi tomada de Israel pelos filisteus, os filisteus não conheciam a Bíblia, os filisteus não conheciam o Deus que nós servimos, os filisteus não eram obedientes à palavra de Deus, eles eram pessoas chamadas pagãos, eles adoravam uma imagem chamada de Dagon. Os filisteus pegaram a arca e saíram puxando a arca, a carroça, só que eles não conheciam a palavra. Aí, como eles não conheciam a palavra, eles puxaram a arca na carroça e não aconteceu nada com eles. Eu, como sou conhecedor da palavra, eu não posso achar que a cobrança de Deus vai ser igual para alguém que conhece a palavra e para alguém que não conhece a palavra. A pessoa que conhece a palavra, quando vem a cobrança vem dezenas de vezes mais. A pessoa que não conhece a palavra, Deus tem essas pessoas como ignorantes, como pessoas que não conhecem. Vai ter juízo? Vai ter. Eles vão ser cobrados por Deus? Deus vai ter uma cobrança séria com eles? Deus vai ter. É por isso que Deus tem levantado você, é por isso que Deus tem me levantado para pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. A pessoa que não aceitou Jesus, a pessoa que não está na igreja, a pessoa que não gosta de Bíblia, a pessoa que não gosta de crente, a pessoa que não gosta de Jeová, essas pessoas para Deus é ignorante, essas pessoas não têm conhecimento de Bíblia, essas pessoas não têm conhecimento da palavra. Mas para quem tem conhecimento da palavra, o juiz é certo, se não fazer aquilo que está na palavra. E a Bíblia fala que essa arca tinha que ser carregada. Aí quando os filisteus pegaram a arca, levaram de cidade em cidade, tirou essa arca de dentro de Asdod, que tinha um templo chamado Templo de Dagon. Essa arca, que era a presença de Deus, derrubou a imagem de Dagon, quebrou a cabeça da imagem de Dagon, quebrou os braços da imagem de Dagon, quebrou as pernas da imagem de Dagon. Essa arca, a presença de Deus, destruiu Dagon por completo. Os filisteus ficam com medo e dizem: olha, o Deus dos filisteus, ou seja, o Deus dos filisteus não tem o poder do Deus dos hebreus. O Deus dos hebreus é Deus poderoso, o Deus dos hebreus é Deus terrível. Vamos tirar essa arca, que é o Deus dos hebreus, aqui no nosso meio. Aí tiraram de Asdod e levou para onde? E levou para Gaza, e de Gaza levou para um outro lugar chamado Askelon, e até mesmo de Askelon levou para um outro lugar chamado até mesmo de Gate, e de Gate levou para Ecrom. Cada terra que eles levavam essa arca ia jogando praga em todo mundo. Deus ia jogando hemorroide em todos os homens filisteus. Por quê? Porque essa arca era a presença de Deus. Ninguém podia faltar com reverência diante da presença de Deus. Quem faltasse com reverência diante da presença de Deus, Deus jogava praga, Deus jogava hemorroida. As pessoas iam morrendo na terra dos filisteus, sem saber por quê. Os filhos gritavam: pai, vamos morrendo. E os pais gritavam, os príncipes filisteus: olha, tira essa arca. Aonde vocês passam com essa arca? Essa arca está só trazendo praga. O Deus dos hebreus é um Deus perigoso. Tira essa arca do nosso meio. E a Bíblia diz que eles tiraram a arca de lá e levaram para uma terra chamada de Bet-Semes. Lá em Bet-Semes tinha um homem lá chamado Josué. Era um nome que não era o general Josué na época de Moisés, não, era um outro Josué de Bet-Semes. E a ordem de Deus era que não poderia olhar para dentro da arca com curiosidade. Eles abriram a tampa da arca, desobedecendo Deus, e olharam. E na mesma hora, a Bíblia diz que caíram mortos. Deus matou 50.000 homens e mais 70, só porque olharam para dentro da arca. Os moradores de Bet-Semes dizem: pelo amor de Deus, tira essa arca daqui agora. O Deus de Israel vai nos matar por completo. Nós não queremos essa arca aqui no nosso meio, não. Aí os Bet-Semitas tiraram a arca de Deus, depois de Deus matar 50.000 Bet-Semitas e até mesmo mais 70 homens, tiraram e levaram para Kiriat Jearim. Lá em Kiriat Jearim, essa arca ficou na casa de um cidadão conhecido como Aminadab ou Abinadab, que tinha um filho chamado Eleazar, consagrado Eleazar como sacerdote para cuidar da arca. E tinha dois meninos pequenos, um se chamava Iô e Uzá. A arca ficou lá mais de 20 anos, esses meninos cresceram e ficaram adultos. 20 anos depois, Davi agora é rei, e Davi sente falta da arca, sofre a
de Ari, conhecia o Deus de Israel. O Deus de Israel, as pessoas que não é crente, ele tem como ignorante. Mas quando a pessoa é crente, Deus não tem como ignorante. Deus tem como conhecedores da palavra. Quem morava em Kiriat Jearim conhecia a Bíblia, conhecia o Deus de Israel, não podia vacilar. Só que eles vacilaram. Tinha uma ordem na Bíblia dizendo que a arca não podia ser carregada em carro de bois. Mas mesmo assim, eles desobedeceram. Eles pegaram a arca, colocaram em cima de carro de bois. E o rei Davi viu. Rei Davi viu e não falou nada. Rei Davi viu e não fez nada. Rei Davi viu e não moveu a palha. E viu o carro de boi levando a arca. E lá vai, em cima da arca tinha 2 guias. O nome de um deles era Aiô e o nome do outro era Uza. Aí lá na frente, já chegando lá na terra de Nacon ou na terra de Quidom, a Bíblia fala que os bois tropeçaram e a arca balançou. E quando os bois tropeçaram e a arca balançou, a arca fez-se a cair. Uza ficou com medo, estendeu a mão para segurar a arca. E quando ele estendeu a mão para segurar a arca, a Bíblia fala que Deus vazou Uza de uma ponta a outra. Um fogo entrou dentro de Uza e fez um buraco dentro de Uza, que quem estava do lado de lá via um buraco no coração de Uza e dava para enxergar quem estava do lado de cá. Uza caiu duro e morreu. Davi ficou com raiva, Davi ficou indignado e disse: Deus, por que o Senhor matou Uza? Aí Deus responde para ele: a ordem da Bíblia era: não pode colocar a minha arca da minha santidade em cima de carro de boi. Boi não foi feito para levar a presença de Deus. Jumento não foi feito para levar a presença de Deus. Quem foi feito para levar a presença de Deus é os crentes. É nós que vamos levar a presença de Deus. É a igreja que vai levar a presença de Deus. É o sacerdote que vai levar a presença de Deus. É o levita que vai levar a presença de Deus. É a igreja que leva a presença de Deus. Boi não é para levar a presença de Deus. Camelo não é para levar a presença de Deus. Jumento não é para levar a presença de Deus. Cavalo não é para levar a presença de Deus. Charrete e nem carroça também não. Aí Davi entendeu. Davi ficou com raiva e disse: olha Deus, eu já te entendi. Eu também não vou levar a sua arca não. A sua arca vai ficar aqui. A arca de Deus ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. Esse Obed-edom, ele era um zero à esquerda. Esse Obed-edom, ninguém conhecia ele. Esse Obed-edom não era famoso. Esse Obed-edom não tinha passagem dele na Bíblia. Ninguém conhecia quem era Obed-edom. Mas passou a arca, a presença da santidade de Deus, ficar na casa de Obed-edom. Veio prosperidade para os filhos de Obed-edom. Veio bênção para Obed-edom. Veio milagre para Obed-edom. O céu se abriu na casa de Obed-edom. Obed-edom não tinha riqueza, passou a ser rico. Obed-edom não era conhecido dentro do tabernáculo, passou a ser conhecido. Ele virou porteiro de dentro do tabernáculo. Depois Obed-edom virou chefe dos porteiros dentro do tabernáculo. Depois, dentro do templo de Davi e Salomão, Obed-edom foi reconhecido. A família de Obed-edom foi logicamente os músicos de dentro do templo de Jerusalém. Tudo depois que a arca entrou dentro do templo. Aí Davi, tempos depois, aí agora ele diz: agora nós vamos pegar a arca que está na casa de Obed-edom. Mas nós não vamos fazer o erro que nós cometemos, porque nós cometemos um erro e um inocente morreu chamado Uzá. Toda vez que alguém comete um erro na Bíblia, um inocente paga pelo aquele erro. Toda vez que alguma coisa é desobedecida nas Escrituras, um inocente perto de alguém acaba morrendo. Quando não é o culpado que morre, o inocente acaba morrendo no lugar do culpado. E a Bíblia fala que Davi diz: agora nós vamos fazer direito. Aí chamou os chefes lá dos levitas e disse: olha, vocês são sacerdotes, agora a norma de Moisés vai ter que ser cumprida. É 4 homens que vai ter que levar a arca. Então chama 4 homens. Ele chamou, pega numa ponta da arca, pegou. Você pega nessa outra ponta, pegou. E você pega nessa outra ponta, pegou. E você pega nessa outra ponta. Os 4 homens saíram levando a arca. A arca estava pesada, mas eles estavam levando. A arca não estava fácil de levar, mas eles estavam levando. Eram 4 homens andando com a arca nas costas. Era peso nas costas, mas tinha que levar. Se estava difícil, mas tinha que levar. Não estava fácil, mas tinha que levar. Se não estava sorrindo, tinha que levar chorando, mas tinha que levar. E se não tivesse chorando, tivesse sorrindo, tinha que levar a arca sorrindo, ou tinha que levar a arca chorando, ou tinha que levar a arca cantando, ou tinha que levar a arca não cantando, mas tinha que levar a arca. Se
tivesse alegre, leva a arca. Se estiver triste, leva a arca. Se está com o astral, leva a arca. Se não está bem com a vida, leva a arca. Se gosta, leva a arca. Se não gostou, leva a arca. A arca tinha que ser levada. E a Bíblia fala que quando a arca chegou em Jerusalém, quem estava desviado voltou tudo por causa da presença de Deus. Quem não era renovado passou a ser renovado pela presença de Deus. A Bíblia fala que quando a presença de Deus chegou dentro de Jerusalém, o rei Davi arrancou a coroa da cabeça, tirou as vestes de rei e começou a dançar diante da arca, para lá e para cá, e para lá. Ele rodava a arca, Davi rodava a arca, ele dançava diante da arca, ele dançava diante da arca, ele dançava diante da arca. A Bíblia fala que o diabo tentou levantar contra Davi. Enquanto Davi não estava na presença de Deus, o diabo não levantou. Enquanto Davi não estava na presença de Deus, o Satanás não se levantou. Mas foi só Davi dançar diante da presença de Deus. Foi só Davi estar bailando diante da arca. O diabo se levantou de uma janela. Alguém disse para ele: que vergonha, rei de Israel, que baixaria, rei de Israel, você dançando diante da arca. É melhor dançar diante da presença de Deus do que estar no mundão. É melhor estar na presença de Deus do que estar no pecadão. É melhor estar na presença de Deus do que estar na presença de Satanás. É melhor estar aqui na igreja dando glória, aleluia, do que estar no mundo gritando aquilo que eu diabo quero ouvir. É melhor dançar na presença de Deus do que dançar na presença de Satanás. É melhor estar cheio da presença de Deus do que estar cheio da sede do diabo. É melhor entregar a vida para Deus do que entregar a vida para Satanás. O diabo se levantou contra Davi, mas Davi, cheio da presença de Deus, ele venceu o diabo. E você também vence o diabo. Eu também venço o diabo. Aleluia. A igreja, cidade de Deus hoje, vence o diabo, cheia do Espírito Santo de Deus. É a arca que faz a diferença. Alguém falou comigo dias atrás: pastor Fabiano, sabe por que cidade de Deus é uma bênção? Sabe por que no cidade de Deus só tem mulher abençoada? Sabe por que no cidade de Deus hoje só tem homem abençoado? É porque a arca de Deus está lá, a presença de Deus está lá, a glória de Deus está lá. A Júlia me canta, já foi pregado nessa noite. Que desapareça o homem, foi pregado aqui. Deus usou aqui, aleluia, sua profeta nessa noite para pregar. Seus profetas se pegaram. Que desapareça o homem. Foram as mensagens que os profetas pregaram nessa noite. Que desapareça o homem, mas que Deus apareça e que a arca apareça, que a presença de Deus é que apareça. O conselho de Deus para Davi: não para de dançar não, Davi, não para de bailar na presença de Deus não, Davi, não fica vazio não, Davi, fica cheio, Davi, esteja na arca, Davi, esteja na presença de Deus, Davi. Pode levantar o diabo que quiser, pode levantar o inferno que quiser, esteja na presença de Deus, Davi, seja cheio da presença de Deus. Então, certo como vive o Senhor Jeová, a sua vida nunca mais será a mesma, diz o Senhor dos Exércitos. Arabachuri de cantará. Como Arabachuri de cantará. Aleluia. 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 Oh, Jesus, maravilhoso, aleluia. Aleluia. Finalizo dizendo que quem levantou a calúnia porque viu Davi dançando na presença de Deus, está na Bíblia. Chamou Davi de sem vergonha, está na Bíblia. Olhou para Davi e disse: você, diante da arca, Davi, está igual um sem vergonha. E essa palavra está na Bíblia desse jeito. A calúnia que foi levantada contra Davi, porque Davi estava dançando diante da arca. E a Bíblia fala que ele dançava diante de Deus e diante da arca com todas as suas forças. Ele dançava diante da arca. E quem levantou a calúnia disse para Davi: você está igual sem vergonha.
Eu não achei que você era um sem vergonha desse jeito. Mas o que foi que Davi fez de errado? Nada. É porque estava cheio da presença do Espírito Santo. É porque estava diante da arca. É porque arrancou a coroa de rei da cabeça. Tirou as vestes de rei. E ficou com as vestes de seres humanos comuns. E tirou a capa de rei. E ficou ao redor, até mesmo do trono, ao redor da arca, que simbolicamente era o trono de Deus ali. A arca da aliança, a presença de Deus. A arca da aliança era próprio Deus em glória ali. Aleluia, os serafins cobrindo a arca. Davi suportou toda a calúnia, mas ele não deixou de ser cheio do Espírito Santo. Deixa quem falar o que quiser, mas seja cheia, seja cheio, sejamos cheios do Espírito Santo, e a vitória já está garantida. Deus abençoe. Que esta palavra esteja no nosso coração. Glória a Deus. Meus queridos, só agradecendo a Deus. Amanhã, segunda-feira, os irmãos estão na bênção. Terça-feira, culto de ensino. Quarta-feira, 9 horas da manhã, círculo de oração. Quinta-feira à noite, quero convidar a todos os irmãos. Quem tem vizinho que congrega aqui, passa para os vizinhos, porque no momento nós não estamos tendo um grupo aqui da congregação Cidade de Deus. Mas avisemos para os nossos vizinhos que congregam aqui, que próxima quinta-feira à noite, estamos querendo um culto administrativo para poder definir as classes DVD, professoras, professores, cultos dos departamentos, líderes, regentes e todos do departamento que ora vai compor aqui a liderança Cidade de Deus 2. Vai ser bênção. Jesus vai operar em nome de Jesus. Maravilha. Eu peço a igreja para ficar em pé. Quero crer que são apenas esses desafios. Nós vamos orar. Se tiver mais algum aviso, eu creio que não tem, mas se tiver os irmãos, me lembram, minha esposa, irmã Néia. Maravilha, só para reforçar, né, na terça-feira de avisa. Maravilha. Então vamos orar. Eu quero agradecer a irmã Suzana. Eita glória, a senhora já ganhou outro nome, irmã. Evanusa. Glórias a Deus. Otávio Luiz. Luiz Otávio. Esse nome é conhecido, viu? Esse nome aqui em Teixeira é muito conhecido. É muito conhecido aqui em Teixeira, viu? Vocês entenderam o mistério. Essa é a bênção pura. Nós vamos orar em gratidão a Deus. Os matutinos, por enquanto, irmão, eu não estou tendo como vir para os matutinos 5 horas da manhã. Mas os irmãos se sintam à vontade. Eu não tenho como vir. Mas se tiver alguém interessado, é só falar que a gente agiliza um meio de passar a chave para quem quiser vir orar aqui nos matutinos. Eu não estou podendo. Quero crer que os demais irmãos também não estão podendo. Trabalho de madrugada também. Tá? Deus abençoe. Santo Deus e poderoso Pai, abençoe a sua igreja. Espere todos nós em paz para nossas casas. Abençoando cada um dos que pregaram, as irmãs que pregaram, os irmãos que pregaram. Deus querido, Pai amado, abençoando a cada um de nós. Pai querido, abençoa nosso pastor presidente, pastor Otávio, capitão de mil, presidente do Jairo, companheiro de Água Fiel da sua família, minha esposa, irmã Néia, todas as famílias presentes, a irmã que nesta noite, Senhor, Pai amado, visitar, Pai querido, juntamente, Pai querido, Pai amado, com o seu, aleluia, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Deus amado, nós te oramos e te agradecemos, desde agora e para tudo, sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrossanto amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as benditas consolações do Divino Espírito Santo Consolador, esteja com toda a congregação Cidade de Deus 2, e todos alegremente cantamos. Não vai embora sem cumprimentar os visitantes. Capaz do Senhor.